novamente, pessoal. Bom, meu nome é Silmara, sou professora de Ciências e Biologia. Continuando, esse vídeo é um vídeo continuação do vídeo anterior sobre doenças do sistema urinário. E eu tava falando aqui sobre infecção urinária, né? Então, se você não viu o vídeo anterior, recomendo fortemente que você veja, porque é uma continuação. Bom, sem mais delongas, a infecção urinária é quando eu tenho, então, bactérias que chegam ao meu sistema urinário, muitas delas vindas do ânus, justamente porque ali, né, no ânus, nas fezes, saem bactérias que vivem no meu trato digestório, bactérias que vivem no intestino grosso, principalmente que lá, como eu falei antes, elas são ótimas, excelentes, porém, quando elas vão para outro lugar, elas podem me trazer problemas, como a tal da infecção urinária. Bom, a infecção urinária, aproveitando esse assunto, a infecção urinária é muito comum, né? Mas ela é mais comum em pessoas que têm vulva, vagina, né? Do que pessoas que têm pênis e testículos. Por quê? Então, pessoas do sexo feminino, né? Do sexo biológico, chamado de feminino, essas pessoas costumam ter mais chances de desenvolver infecção urinária. Por quê? Porque o canal, né? A entrada da uretra e o ânus é mais próximo, né? Nas pessoas do sexo masculino tem um pênis, né? A uretra está ao final do pênis. Então, não que não tenha uma proximidade, não que não tenha possibilidade, lógico que tem, mas é mais difícil do que o encontro, né, dessa bactéria com a uretra, né, já que ela está ali geralmente próxima à região do ânus. Por isso que a questão da higienização, né, quando a gente vai ao banheiro, a higienização é muito importante que ela aconteça de frente para trás, não de trás para frente, né? Então de frente para trás e não de trás para frente, porque senão mais facilmente essas bactérias que estão ali na região do ânus, saem do ânus e chegam próximo à uretra. Bom, infecção urinária, então, né, muito chamada de cistite, a infecção causada lá na bexiga, é causada por essas bactérias, porém, os nossos hábitos, né, a questão da higienização, né, a forma como a gente se higieniza, ela influencia, e também o hábito de segurar xixi, ele é muito problemático e aumenta a chance de desenvolver infecção urinária. Por quê? Porque se eu faço xixi toda vez que eu tô com vontade, né, que é o que a gente tem que fazer, né, a gente não deve segurar xixi, não deve segurar, mas o meu trabalho é difícil, na escola, pede ao banheiro. Se tiver alguém para você pedir, né, se você tiver que pedir, pede para ir ao banheiro. Eu, por exemplo, como professora, eu sempre digo, eu não controlo vontade de ir ao banheiro, fome e sono dos meus alunos. Isso é fisiológico, não tenho como controlar. Eu não sei também a vida de cada um, né? Enfim, não tô na rotina, né, além da sala de aula com os meus alunos. E isso é fisiológico, são sensações fisiológicas. Sede, vontade de ir ao banheiro, vontade, fome e sono, eu não controlo. Né? Então, toda vez que um aluno pede para ir ao banheiro, eu deixo. E eu acho que deveria ser assim, né? Porque às vezes a gente pode falar não, né? Eu tô falando isso como professora agora. Às vezes a gente pode falar não porque acha que o aluno tá só querendo ir lá fora, né? Tá só querendo perder um tempinho ali da aula, não tá afim. Mas quem sou eu para dizer se é isso ou não, né? Como que eu posso afirmar isso? Não sei. E se não for, né? E se for realmente vontade de ir ao banheiro, eu tô sendo muito prejudicial para a saúde dele, né? Porque segurar, por exemplo, xixi ou cocô, né? Fezes, é pior ainda, mas é muito ruim. Porque mas a pessoa consegue segurar, fica ali uns 20 minutinhos segurando e vai ao banheiro. Se ela fizer isso com frequência, a chance de ela desenvolver uma infecção urinária é maior. Porque, eventualmente, essas bactérias que estão no ânus, elas acabam chegando na uretra. Se eu vou ao banheiro e eu elimino com certa frequência, toda vez que eu estiver com vontade de ir ao banheiro, elimino com certa frequência o volume de urina que está ali, essas bactérias também vão embora. O problema é quando elas ficam ali e ficam por muito tempo. Porque a urina, claro, vai levar essas bactérias embora. Porém, se elas ficam muito tempo, elas acabam se reproduzindo. Bactérias, em média, se reproduzem a cada 20 minutos. Então, se você tinha uma bactéria, que geralmente não é só uma, mas se você tinha uma, em 20 minutos você vai ter duas. Em mais 20 minutos, você vai ter 4. Em mais 20 minutos, e assim por diante. Então, é multiplicador, né? Então, elas vão se acumular e vai ter tantas bactérias que urinar não vai ser mais suficiente para eliminá-las. Elas acabaram tomando seu espaço ali.
tomando seu espaço na bexiga, causando uma cistite, que é uma dor muito insuportável, muito chato, principalmente na hora de urinar, né? A pessoa sente ardência ao urinar e ela sente uma vontade frequente de urinar, né? Você acabou de ir ao banheiro, né? É muito comum em crianças, muitas vezes porque a criança não consegue expressar a vontade de ir ao banheiro. Crianças, tem que tomar muito cuidado com crianças que estão saindo da fralda, né? Porque às vezes ela não consegue expressar que é vontade de ir ao banheiro, vontade de urinar, e ela acaba segurando o xixi, né? Enfim. Se a pessoa ficar muito tempo sem ir ao banheiro, então, né? Essas bactérias acabam se acumulando e ela desenvolve a infecção urinária. Mas o que eu ia falar é, você acabou de ir ao banheiro, a pessoa que está com infecção acabou de ir ao banheiro e sente na sequência vontade de ir ao banheiro de novo. Ela vai, só sai uma gotinha que arde para sair. Não tem nada ali mais, a bexiga tá vazia, né? Porque ela acabou de ir ao banheiro. Enfim, é muito comum infecção urinária e é tratável, mas alguns hábitos são interessantes. Outra questão importante também que eu quero falar aqui principalmente para as pessoas do sexo feminino, né, como eu falei, porque tem maior possibilidade de desenvolver infecção urinária devido à proximidade do ânus com a uretra, após a relação sexual, como na relação sexual acontece muita coisa ali, né, pode acontecer muita coisa, enfim, pode acabar tendo contato com região anal, né, enfim, pode acabar tendo contato da região, conteúdo que estava próximo ali do ânus com a uretra, enfim. É importante que a pessoa, após, seja do sexo feminino ou masculino, após a relação sexual, ela urine para eliminar talvez qualquer bactéria que possa ter chegado ali, né, na uretra, para que ela não desenvolva a infecção urinária, para evitar, né, na medida do possível. Bom, dito isso, né, eu falei no outro vídeo sobre o cálculo renal, infecção urinária, e também temos a doença renal crônica, que na verdade é uma questão crônica, pessoas que por algum motivo, podem ser vários motivos, em algumas situações os rins deixam de exercer suas funções, eles deixam de funcionar da forma como deveriam, resultando no acúmulo de substâncias tóxicas no sangue, né? Dessa maneira, para que a pessoa possa ter essas substâncias tóxicas removidas do seu sangue, ela precisa fazer um processo chamado de hemodiálise. Nossa, agora que eu tô reparando que meu cabelo tá estranho aqui. Não tem problema. Ela precisa fazer um processo chamado hemodiálise. O que é hemodiálise? Ela precisa ir cerca de 3 a 4 vezes na semana no hospital, passar por uma máquina. Essa máquina vai estar conectada a uma máquina, essa máquina vai pegar todo o sangue dela, filtrar e devolver para o corpo dela. É um processo demorado, demora de 4 a 5 horas. Então imagina como é sofrido, como é difícil para a pessoa que tem uma doença renal crônica, onde os rins não funcionam da forma adequada, ter que ir 3, 4 vezes na semana em um local em que ela vai ficar de 4 a 5 horas, né? Então isso dificulta muito a vida dela, né? O cotidiano dela. Então, muitas vezes essa pessoa acaba indo para uma lista de espera para um transplante de rim, né? Esperando aí a compatibilidade de um doador, possível doador ou doadora do órgão. Essa hemodiálise é essa máquina, né? Eu falei, mas é chamada de rim artificial, né? Que não é um rim de verdade, é uma máquina que faz a filtração pela pessoa. Bom, acho que eu falei bastante coisa, né? Sobre o assunto, sobre doenças renais mais comuns. Uma outra coisinha, doenças renais crônicas, né, que é aquela doença que a pessoa desenvolve por vários motivos, né, que o rim não funciona adequadamente, pode acontecer por vários fatores, inclusive recorrências de infecções urinárias, recorrência de cálculos renais, né, uso de medicamentos por muito tempo ao longo da vida. Tem muita coisa que pode levar a má funcionamento dos rins. Muitas delas relacionadas a outras doenças renais que a pessoa passou pela sua vida. Por isso, fundamental o cuidado com a saúde dos nossos rins, com a água, né? Mas a minha família já tem, todo mundo tem doença renal, eu já sei que eu vou ter. Calma, não é bem assim, porque como eu falei, é multifatorial, né? São vários fatores que influenciam, então é importante que os nossos hábitos de vida são fundamentais, né? Então a ingestão de água, legalzinho, a ingestão de alimentos, né? Que tenham menos sais, né? Evitar. Claro que não pode comer, evite, né? Não faça disso a sua rotina, alimentos ultraprocessados, né? Industrializados e ultraprocessados.
Bom, vou ficar por aqui que eu já falei muito. Próximo vídeo talvez eu fale sobre outro sistema, vou ver direitinho. E é isso. Tchauzinho, pessoal.